Além de escolher uma boa fonte, a gente precisa entender um pouquinho sobre o que é o espaçamento. Olha só, deixa eu diminuir aqui. São 3 coisinhas importantes. Vou chegar para cá. Pronto, olha, entre letras, entre linhas, não, entre palavras e entre linhas. Isso aqui tem a ver com o espaço que a gente dá entre as letras. Eu botei tudo junto, vou ter que separar. Só um minutinho. Entre as letras, entre as palavras, na hora da construção de uma atividade. E entre as linhas, que, né, essa eu acho que é a mais comum de ser usada, que é o espaçamento entre linhas. Facilmente você consegue usar isso ali no Word. Bem comum. Vou até abrir um Word aqui para a gente compartilhar e ver junto. Aqui no Word é muito fácil você verificar o espaçamento entre as linhas. Isso na hora da construção de uma atividade é muito legal. Você clica aqui, olha, e ele já te sugere algumas opções de espaçamento. Repara só o que acontece quando eu escolho uma dessas opções. Ou eu faço um espaçamento bem maior ou bem menorzinho. Olha essa, bem gigante. E você também tem ainda o espaçamento entre as letras, que você, se você não sabe como fazer no Word, você seleciona o texto que você quer que tenha um espaçamento, é o espaço entre as letrinhas. Às vezes as letrinhas estão muito juntinhas, isso também dificulta a leitura e a escrita. Aí você vem aqui, ó, em fonte, clica aqui. E aqui, olha, abre uma subtelinha, você clica aqui em espaçamento de caracteres. E aqui, ó, você tanto escolhe, ó, normal é assim, ó, aparece aqui. Vocês estão conseguindo ver? Tá meio pequeno aqui, né? Mas esse quadrinho eu acho que eu não consigo aumentar ele. Expandido, que é quando já dá uma abertura entre as letras, ou até mesmo condensado, que é o contrário, é juntar todas as letrinhas. Isso é uma configuração que você faz na hora que você está ali formatando a sua atividade. Então, se eu colocar aqui, ó, normal, ou se eu colocar expandido, eu consigo dar espaço. E se esse espaço não for suficiente, você vem aqui, ó, e vai aumentando o espaço. Só você ir colocando aqui que você aumenta o espaço entre as linhas. No caso, entre as letras. Letras, é que a gente estava falando de linhas agora há pouco. E ainda tem o espaçamento entre as palavras. Porém, aqui no Word, eu não consegui encontrar como espaçar as palavras quando o seu texto já está descrito. Coisa que no Corel é mais fácil de ser feito. Mas nem todo mundo usa o Corel para adaptação de atividades. Não é mesmo? E aí, com base nisso aqui que você aprende, que existe espaçamento entre as linhas, que são de uma linha para outra, você coloca um espaçamento maior. Entre as letras, né, que você acaba tendo aqui, ó, um espaço entre as letras. Olha isso. Isso é espaçamento de letras. E o entre palavras. O Corel ele possui uma configuração apenas para esse tipo de situação. Então, aqui, olha, espaçamento da palavra. Aparece pequenininho, né? Mas eu vou fazer aqui e vocês vão poder visualizar. Só ir aumentando e o espaçamento entre as palavras acontece. Isso também ajuda. Configuração simples que pode ajudar na leitura. E aí, olha só, com base nisso aqui, eu vou apresentar para vocês um textinho para que vocês possam visualizar isso que eu tô falando. E como faz diferença. Olha esse texto. Deixa eu botar aqui no chat para mim ver vocês. Olha só, o primeiro parágrafo, todos os textinhos são iguais, mas o primeiro parágrafo ele tá justo, ele não tem nenhum espaço, nem entre as palavras. Isso dificulta a leitura, certo? Isso aqui não é muito complicado de você ler. Depois vem um espaçamento normal, padrão.
tanto entre linhas, quanto entre as letras, quanto entre as palavras. Aí você já consegue ler, se você já é alfabetizado e tem uma leitura boa, né? Mais para baixo, nós temos aqui um espaçamento entre linhas um pouco maior, que já fica, para aquela pessoa que tem um pouco de dificuldade, já facilita bastante conseguir ler separadamente cada palavra e cada linha. E aqui no finalzinho eu tenho ainda uma versão mais espaçada, essa aqui, que é um espaçamento maior entre as linhas, que foi identificada como a mais fácil para a leitura da criança, porque ela consegue diferenciar uma linha da outra na hora que ela estiver lendo. Então, o espaçamento aqui entre as linhas é bem legal, você deixar sempre bem espaçado se o seu aluno não está alfabetizado, não lê ainda, tem dificuldade. Se esse espaçamento entre as palavras é possível no Word, então, Clarice, eu não encontrei isso no Word. Eu até fiz algumas pesquisas e não achei essa função lá. Se você precisar fazer lá, eu sugiro que você faça manualmente mesmo. É um pouco trabalhoso, porque isso pode afetar toda a estrutura do que você estiver fazendo, mas talvez seja melhor. Quer ver? Eu vou colocar aqui, ó. Primeiro eu vou colocar normal. E aí, ó. E aí, olha só. Entre palavras e palavras. Só colocando espaço mesmo. Se alguém já viu e sabe como fazer, compartilha com a gente. Mas olha só. Aí eu dou um espaço aqui, espaço padrão. Você pode até contar, né? Por exemplo, colocar 5 espaços. E aí você vai ter. Mas realmente a função que faz diretamente quando você seleciona o texto, eu não consegui encontrar. Só das letras e das linhas. Vocês conseguiram compreender quanto essas pequenas dicas podem fazer diferença na hora de adaptar uma atividade? E esse aqui é muito legal. Essa dica aqui, deixa eu colocar mais para cá. Pronto, agora vocês visualizam todo o quadro, não estão visualizando? O que isso quer dizer, Ana? Isso aqui é uma tabela muito bacana, que ela te ajuda a escolher qual é o melhor tamanho da fonte para uma criança que tem menos de 7 anos, porque o tamanho da fonte é importante. Então, se a sua criança tem menos de 7 anos, você já vai colocar um texto no tamanho 24, a fonte no tamanho 24. E o mais legal é que, olha só, essa tabela mostra que cada linha da sua atividade deve conter no máximo 32 caracteres, 32 letras, 32, pensando aqui numa folha de 15 centímetros, no padrãozinho, caderninho normal. E ainda vem aqui uma característica mais avançada, que é para aqui na lateral, né? Você tem aqui, ó, 12,7 de coluna, e entre as linhas, conforme se for um texto, então você vai colocar um espaçamento que seja de 0,66. Você consegue chegar próximo nisso, desse valor no Word, mas no Core você consegue colocar exatamente. Mas se você já der ali um espaçamento, você já consegue deixar bem mais visual. E aqui na tabela vem, olha, de 7 a 8 anos, fonte tamanho 18. De 8 a 9, fonte tamanho 16. De 9 a 10, 14. De 10 a 12, 12. E acima de 12, né, 11. E aqui vem tudo. É bem legal essa tabela. Acho que ela dá um norte legal na hora que você tá ali. Porque se os textos forem muito corridos, muito compridos, forem de um canto ao outro, com letras miudinhas, o aluno ele se perde. Quando ele começa aqui, chegou aqui, ele já esqueceu o que ele estava lendo, já desorientou, já não funciona legal. Essas dicas são bem bacanas. Não precisa talvez aplicar todas as dicas, mas uma dica ou outra que você já usa, já faz uma modificação, você já facilita bastante esse trabalho com o seu aluno.